Ao longo da história surgiram seres humanos que mudariam completamente o nosso futuro, a nossa forma de pensar, a nossa civilização. Humanos esses que possuíam mentalidades muito além das suas épocas. Por conta disso eram vistos como sinistros, malucos. Muitos deles foram ridicularizados, mal vistos, criticados e alguns deles mortos. Com isso, alguns tiveram seus méritos e outros infelizmente não tiveram, como foi o caso do cientista Nikola Tesla. Será que fazer piada mesmo tem que ser difícil para mim? Enfim, é isso aí. Fica bem. Alright. Muito bem. Eu gostaria de poder agradecer a 20 amigos que estão inscritos no canal. Dizer que são vocês que me dão sempre vontade de trazer bons conteúdos nesse canal. Comecei agora esse canal e espero que goste do vídeo de hoje. Aliás, muito obrigado meus inscritos. A 15 de fevereiro de 1564 nasceu um rapaz que mudaria completamente a nossa visão sobre a natureza. Foi ele quem abriu as portas para os próximos cientistas. O rapaz chamava-se Galileu Galilei, filho de um músico. A família de Galileu se mudou para Florença quando ele tinha 8 anos, mas o jovem infelizmente preferiu viver com seu tutor em Pisa. Para observar a sua genialidade na infância, basta olhar nas habilidades que ele desenvolveu durante a sua infância. Construção de moinhos de água, aprendeu a tocar a laude, desenvolveu boas habilidades em artes. Ele passou um tempo estudando em um monastério, onde teve acesso a diversos materiais de estudo. Lá aprendeu a gramática e retórica. O pai de Galileu queria que seu filho se tornasse médico, porque era uma carreira que trazia bastante retorno financeiro. Em 1581, Galileu matriculou-se na Universidade de Pisa, com o objetivo de se formar em medicina. Ao longo do curso, o interesse pela medicina foi caindo pouco a pouco e sentiu-se interessado pelo estudo da matemática. Um acontecimento marcante se deu em sua universidade. Ele observou um candelabro que balançava de um lado a outro por conta do vento. Após observar este acontecimento, Galileu replicou em sua casa e identificou a lei do pêndulo, descobrindo que um pêndulo leva o mesmo tempo para balançar entre os dois lados. O pai do Galileu não concordava em deixar o seu filho envolver-se com a matemática. A ideia de estudar a matemática foi reforçada após Galileu assistir por engano uma aula do professor da universidade, Hostilio Ulisse. Por autorização do pai, Galileu foi autorizado a estudar a matemática e mostrou-se como um excelente aluno, mas infelizmente ele abandonou a universidade em 1585. Alguns dos gigantes da história tinham essa mania, digamos assim, mas não abandone a sua universidade só porque Galileu abandonou e se tornou o gênio famoso, o pai da ciência. Não faça isso. 4 anos depois, ele conseguiu um contrato para trabalhar na mesma universidade que ele estava se formando. E foi durante esse tempo que ele conseguiu provar que uma teoria que se sustentava desde o tempo de Aristóteles estava errada. Essa teoria afirmava que objetos de maior massa caíam mais rápido que objetos de menor massa. Afinal, quais são as suas contribuições para a ciência moderna? A primeira contribuição é o método científico. Galileu conduziu seus experimentos com base no que se denominaria hoje de método científico. Observação, formulação da hipótese, formulação da questão, realização de experiência e comprovação da hipótese. Galileu foi um dos primeiros pensadores modernos a afirmar que as leis da natureza podem ser descritas matematicamente. Segunda contribuição, a revolução da astronomia. Com base no telescópio de Hans, Galileu aprimorou e ampliou o telescópio cerca de 3 vezes. Mais tarde, ele aprimorou ainda mais, com a ampliação de 30 vezes. Usando um telescópio refrator, ele podia ver imagens ampliadas da Terra. Ele usava o mesmo telescópio para observar o céu. Ao passar do tempo, ele foi um dos que conseguiu construir o telescópio apropriado para observar o céu. No ano de 1609, ele tornou o telescópio como um negócio lucrativo. E tais telescópios, com uma ampliação de 8 vezes, eram usados por venezianos no mar. Ele usou o telescópio para realizar descobertas que revolucionaram a astronomia. Descobriu a existência de Lua de Júpiter, Vênus, Saturno, Netuno, Via Láctea, estrelas e, por fim, a descoberta da Lua. Em 1609 mesmo, Galileu apontou o telescópio à Lua. Apesar de não ser a primeira pessoa a ter feito, há 4 meses atrás, antes do Galileu observar a Lua, o matemático inglês Thomas Harriot já tinha o feito. No mesmo ano, Galileu, Thomas e outros cientistas foram os primeiros a usar o telescópio refrator. Foi a partir de um telescópio que se teve a ideia de construir um microscópio, objeto usado para observar seres invisíveis a olho nu, como bactéria e vírus. Terceira contribuição, a física. O trabalho teórico e experimental de Galileu sobre o movimento dos corpos, juntamente com o trabalho de Kepler e René Descartes, foi um grande precursor da mecânica clássica desenvolvida por Isaac Newton.
Galileu conduziu diversas experiências usando pêndulos. Apesar dele ser menos conhecido, mas acredita-se que ele foi um dos primeiros a entender a frequência do som. Quarta e última contribuição, a teoria do heliocentrismo. Em todo o mundo antes da descoberta tragédica do Galileu, todos acreditavam que a Terra era o centro do universo e que todos os corpos celestes, como a Lua e o Sol, giravam em torno da Terra, isto é, geocentrismo. Aí o nosso grande matemático descobriu que a Terra não era o centro do universo. Afirmar isso naquele tempo resultaria em sanção ou mesmo morte, pois seria total rejeição a diversos versículos bíblicos, como Salmos. Ele, o Senhor, lançou os fundamentos da terra para que não se movesse para sempre. Eclesiastes declara: o sol também nasce e o sol se põe, e corre para o lugar onde nasce. Galileu defendeu a teoria do heliocentrismo como base às suas observações astronômicas feitas em 1609. A fevereiro de 1609, a Inquisição, Tribunal sobre Assuntos Religiosos, pela minha percepção, declarou a ideia do heliocentrismo como tolo, absurdo, herético, pois contradiz em diversos termos a Escritura Sagrada, a Bíblia. O Papa Paulo V insistiu por Galileu em abandonar a ideia do heliocentrismo. Durante a década seguinte, Galileu prometeu e ficou bem longe desta controvérsia. A fevereiro de 1633, o nosso cientista foi levado ao inquisidor Vincenzo Maculani para poder ser acusado. Galileu manteve a sua promessa de ficar longe da ideia heliocêntrica, mas a Inquisição não aceitou. A Inquisição insistiu Galileu a afirmar o contrário, o que foi muito péssimo da parte deles. Ele foi condenado à prisão formal um dia depois em uma prisão domiciliar. No ano de 1638, ele ficou totalmente cego e, por recomendação médica, a Inquisição autorizou ele a viajar para a Flórida. Como sempre existem lendas quando se trata de histórias de cientistas, a lenda diz que Galileu murmurava o seguinte: ainda assim se move. Galileu é frequentemente referenciado como pai da astronomia observacional, pai da física moderna, pai do método científico e pai da ciência moderna. Suas contribuições para a ciência foram simplesmente impressionantes, digamos assim, considerando que ele foi quem abriu as portas da ciência para posteriores cientistas que fariam e completariam o trabalho de Galileu, Isaac Newton, Albert Einstein. Sabe, meu querido, minha querida amiga, se você quer se tornar habilidoso ou genial, o que não é fácil, a minha primeira recomendação seria você procurar, trabalhar e estudar em algo que você sinta-se feliz. Assim será difícil abandonar e mais fácil em ser persistente, porque é algo que você gosta, claro. Note que quando o pai da ciência abandonou a medicina, mergulhou-se no mundo da matemática, o que deixava ele feliz. Ou seja, trabalhe em sua paixão. Agora tenho duas questões que sou obrigado a responder. A primeira: Galileu é um gênio ou é um superdotado? Fiz um vídeo explicando a diferença entre gênio e superdotado. Recomendo você a ir assistir. Agora vamos à resposta. Galileu foi um gênio. Isso mesmo, foi um gênio. Vamos observar para o Nikola Tesla. Ele tinha grandes capacidades de memorização. E eu não vejo tantos feitos ao Galileu na sua infância, durante a sua infância. Sim, ele desenvolveu algumas habilidades, sem sombra de dúvida, mas acredito que ele é um gênio, sim, é um gênio. E segunda questão, o que gira em torno de outra coisa? Para poder responder essa questão, vou me basear nos livros sagrados. São dois livros, Alcorão e Bíblia. Bíblia dizia o sol e a lua giram em torno da terra. E Alcorão defende a mesma coisa. Fui pesquisar Alcorão e a Bíblia defende a mesma coisa. Sendo assim, nada mais, eu não posso fazer nada mais que acreditar nesses dois livros. São dois livros divinos que defendem isso. Não sei, né? Cada um tem a sua ideia, a sua resposta, vamos dizer assim, mas eu defendo isso. E gostaria de poder pedir desculpa às pessoas que se sentiram ofendidas a partir desse vídeo. Obrigado a você que chegou até aqui, pelo apoio, por tudo. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo. Eu não irei pedir a você, meu querido, minha querida amiga, que deixe o seu like e nem que se inscreva no canal. Mas se você acha que mereço um like, que esse vídeo merece seu like, que merece sua inscrição, o poder está do seu lado.